queridos ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor tem para nós, para esta sexta-feira, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, que diz o seguinte: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Queridos, muitas vezes pensamos que precisamos estar fortes o tempo todo, não é verdade? Tentamos esconder as nossas fraquezas, esconder as nossas limitações e também esconder os momentos difíceis que nós enfrentamos em nossas vidas. Mas Deus, Ele nos ensina algo poderoso. É justamente na fraqueza que o poder dele se manifesta. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, nós abrimos espaço para que ele possa agir, para que ele possa impor suas mãos gloriosas e poderosas sobre as nossas vidas. A graça dele, queridos irmãos, ela nos sustenta, nos leva e nos capacita a continuarmos, mesmo quando o cenário à nossa volta ele é desfavorável, quando as coisas às quais nós buscamos aparentam ser impossíveis de ser alcançadas. Por exemplo, nós temos um dos testemunhos mais profundos sobre fé em meio à dor, que é o testemunho do apóstolo Paulo. Ele não foi alguém que viveu apenas vitórias visíveis, pelo contrário. A caminhada dele foi marcada por lutas intensas, por perseguições, prisões, rejeições e momentos de extrema fraqueza. E em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo revela algo muito humano. E ele também pediu a Deus que ele removesse o sofrimento dele. Veja que interessante. Aquilo que ele chamou de espinho na carne. Não sabemos exatamente do que o apóstolo Paulo estava se referindo sobre este espinho na carne na vida dele. Mas nós sabemos que isto o incomodava, e o quanto o limitava, e o quanto fazia ele sofrer. A Bíblia nos mostra que ele orou não apenas uma vez, nem duas, mas 3 vezes. Ele clamou, ele insistiu, ele desejou profundamente que Deus aliviasse aquela dor. Quantas vezes também, queridos, nós não fazemos a mesma coisa, não é verdade? Pedimos que Deus tire um problema, pedimos que Ele mude uma situação em nossas vidas, ou que Ele alivie o peso em nossas vidas. Mas, queridos, a resposta de Deus para Paulo não foi exatamente a que ele esperava. Deus não removeu aquele espinho da vida dele. Deus respondeu com uma verdade ainda maior. Ele disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa resposta que Deus dá para o apóstolo Paulo, irmãos, ela muda tudo. Deus, ele está dizendo: Paulo, eu não vou tirar aquilo que te enfraquece, porque é justamente aí que o meu poder vai se manifestar de forma mais intensa na sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele finalmente entende um segredo poderoso, um segredo que transforma dor em propósito e que transforma também fraqueza em força. Ele declara que passa a gloriar ou a se gloriar nas fraquezas, nas dificuldades e nas limitações. Porque é exatamente nesses momentos que o poder de Deus se repousa sobre ele. O apóstolo Paulo descobriu que não precisava depender da própria força, da própria capacidade ou da própria resistência. Ele aprendeu a depender totalmente da graça de Deus. E é por isso que mesmo em cadeias, ele cantava. Mesmo perseguido, ele avançava. E mesmo ferido, ele continuava a caminhada.
porque havia uma força dentro dele que não vinha dele, vinha do próprio Deus. E isso nos ensina uma verdade libertadora, amados irmãos. Nem sempre Deus vai remover aquilo que nos incomoda, mas Ele sempre vai nos sustentar com a graça gloriosa dEle. E glória a Deus por isso. Aquilo que você chama de fraqueza pode ser exatamente o lugar onde Ele, Deus, quer manifestar seu poder. Aquilo que você pediu para sair pode ser um instrumento que Deus está usando para te fortalecer, para te moldar e para levar você mais longe do que você imagina. Hoje talvez você esteja lutando com algo que aparenta não ter fim. Talvez uma dor, talvez uma limitação, talvez uma batalha interna. Mas ouça isso. A graça de Deus, ela é suficiente. Glória a Deus por isso. Amados, não se trata sobre o quanto você é forte. É sobre o quanto Deus é poderoso em você. Assim como o apóstolo Paulo, você também pode viver milagres em meio à fraqueza. Você também pode cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, mesmo com este espinho que você tem carregado em você. Porque quando a graça de Deus entra em ação, a limitação ela perde a força. A dor, ela perde o domínio. E o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. E no final você vai entender. Não foi apenas da fraqueza, não foi apesar da fraqueza, foi através dela que Deus fez algo extraordinário em sua vida. Então que hoje, o que aparenta ser algo que está te ferindo, algo que aparenta ser um peso, isso vai se converter em um bem para a sua vida no futuro. Por isso hoje eu convido você, pare de lutar sozinho, reconheça suas limitações e entregue suas fraquezas a Deus. Dependa mais da graça de Deus e menos da sua força. E quando você se rende, Deus, Ele se manifesta. Guarde essa palavra em seu coração. Eu quero orar com você neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Pai, eu quero glorificar, eu quero exaltar o Teu nome, eu quero bendizer o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nesta sexta-feira, eu quero apresentar a vida dos Teus filhinhos que neste momento ouvem a nossa programação. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor visite cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Encha eles da Tua graça, enche eles, Pai, do Teu Santo Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor sabe que muitas vezes, Pai, os Teus filhinhos tentam caminhar sozinhos, tentam vencer as lutas e as batalhas com as forças de seus próprios braços, mas que eles possam, Pai, a partir de hoje fazer diferente, que eles possam verdadeiramente confiar suas vidas a Ti, que eles possam, Pai, depositar sobre Ti, Pai, a fé deles, que eles venham a confiar, Pai, no Teu agir, na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor. Senhor, guarda cada um deles, guarda seus projetos, seus planos, guarda suas famílias e, Pai, que cada um de nós possamos verdadeiramente vivenciarmos os propósitos do Senhor nas nossas vidas e que nós compreendamos que os Teus propósitos são infinitamente superiores aos nossos próprios planos para as nossas vidas. É o que nós humildemente, Pai, Te pedimos neste momento de oração e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.